não tivemos divórcio. Muito pelo contrário. Só faltou o juiz levantar e falar: que palhaçada é essa? Vocês estão aqui perdendo meu tempo com essa palhaçada? Ou vocês vão para uma lua de mel, ou vocês vão para o quarto fazer bebeque. Porque aqui, divorciado, vocês não saem. Episódio 40 de Uzak Shehir. Brincadeiras à parte. Mais um episódio perfeito que Gulinha nos presenteou. Sim, tivemos muito ranço de Bora, porque agora ele está se mostrando o que ele realmente é. E também raiva de Sadak, que fica ali alisando aquela cria cebosa que dá vontade de falar: amiga, acorda pra vida. Mas eu tô gostando, porque o tombo dela vai vir, como ela caiu quando foi com a Mini, ela vai sair tombando assim, degrau por degrau, e eu vou estar aqui embaixo, só aplaudindo. Digo que Gulinha nos presenteou porque, mais uma vez, ela deu voz pro casal. Ela continuou reafirmando que a Alia vem fazendo desde o início da temporada. Mostrou o quanto o amor de Jihan e Alia tá cada vez mais forte. Como eles mesmos falaram naquela cena do restaurante. Essa separação vai fortalecer o nosso amor. E só fortalece. Ela tem mostrado, tanto nos textos, nos gestos, no silêncio, que eu sempre falo pra vocês que eu adoro, que o silêncio e os olhares de Alia e Jihan, que às vezes fala até mais que o texto. Não é que fala mais, mas complementa o texto de tão importante que são os gestos que eles fazem um com o outro. Esse episódio mostrou mais uma vez a Alia e Jihan colocando a vontade, o amor e a família deles à frente de tudo. Alia apoiando Jihan, Jihan apoiando Alia, um segurando a mão do outro como tem que ser. Ele ainda repete: eu falei que se você estivesse ao meu lado, eu ia enfrentar o mundo, eu passo por todas as dificuldades. Essa separação é o nosso recomeço. A cena do restaurante foi linda do início ao fim. Os dois se declarando, Jihan falando que eles têm que se separar. E o momento da separação não é porque o Bora ou a Sadaka tá pedindo. Os dois perceberam que a separação seria a salvação deles. Porque o Bora fica: vocês têm que se separar, a Alia é minha esposa, eu vou pegar tudo que é meu. E mais uma vez a Alia fala com todas as letras: eu não te quero, eu não vou ser sua esposa. Que eu gosto que a Gulinha tá dando essa voz pra Alia. E o Jihan foi tão perfeito nesse momento, além de se colocar como o homem apaixonado e assumindo o amor que ele tem pra Alia, ele a protegeu, apoiou e mostrou o respeito que ele tem pela Alia. Porque ele fala pro Bora: você não tá respeitando a vontade dela. Vocês podem ser casados no papel, num tribunal, mas o que importa é o que ela quer. E ele deu um super fecho no Bora quando fala: você tem coragem? Assuma a sua identidade. E aí sim você vem conversar comigo. Mas eu te aviso, assim que você voltar a ser Bora ou Bora, a Alia vai se separar de você. E a cena do restaurante foi linda. A Alia falando que: eu vou sentar à mesa com você novamente. E aí eu vou falar bem alto, gritar pra todo mundo: Evet. Sim, que essa separação é um recomeço. Porque eles vão se casar. E agora por amor. Porque a Alia fala: nosso casamento foi falso. Nada nele foi verdadeiro. Mas o Jihan complementa: mas isso me trouxe você. Esse destino, essa estrada toda tortuosa, me trouxe você, trouxe o amor. E é tão bonitinha a Alia falando pra ele: eu quero te abraçar sem medo, quero dormir juntinho com você, quero te dar um filho, gente. A essa hora, a cara do Jihan, ele fica todo feliz, risonho, fala: ele vai ficar só pensando nisso agora. E quando eles voltam pra mansão, no carro, o Jihan foi o apoio da Alia novamente. Ele foi tão necessário naquele momento que eles falam: a gente tem que conversar com o Dennis. Isso vai machucá-lo. Fala pra ela: você não vai carregar essa dor sozinha. Eu vou estar do seu lado. Eu tô aqui. Eu vou te ajudar. Estamos juntos. Os dois estão juntos, mais unidos do que nunca. O Jihan respeita, apoia e admira a Alia. Ele tá sempre ali, ao lado dela. E eu acho que é isso que deixa o Bora mais irritado, que ele vê a cumplicidade dos dois, como os dois se amam e se respeitam, porque o Bora não tem respeito nenhum pela Alia. E o Jihan já deixou isso muito claro, falou: você é egoísta, você só pensa em você, tanto em relação a Alia quanto em relação a Dennis. Você não pensa no sentimento do seu filho, você só tá pensando em você, ele é uma criança. O Jihan também fala: eu vou fazer de tudo para defender o Dennis, não importa contra quem ou como, mas eu farei de tudo para defender, ninguém vai machucar o Dennis. E olhou até pra Sadak, adorei essa hora. Porque o ceboso do Bora não tem paciência e fica gritando o nome do Dennis. E o Dennis acaba saindo, tem um susto de dar um pito no Bora, com razão. E depois eles vão conversar com o Dennis. Achei uma conversa de um texto que Gulinha foi perfeita. Ela foi tão sensível na conversa que os dois tiveram com o Dennis. Uma criança de 6 anos tendo que entender que o pai, que ele achava que estava morto, que ele trouxe no caixão, agora está vivo. Alia e Jihan foram de uma sensibilidade nessa conversa, os dois explicando, em nenhum momento denegrindo a imagem do Bora, explicando a real situação e mais ainda, a Alia respeitando, vai ser no seu momento. Se você tiver medo, ok. Se você não quiser ver agora, ok. Vai ser o seu momento. A gente tá aqui pra te ajudar e te apoiar, gente. A família mais linda que tem em Madin, Dennis, Alia e Jihan. Tanto que ele fica com medo, bem normal. E aí ele vai pro escritório com o Jihan, com a Alia, com Kaya, é bem bacana de ver. Essa cena, a cena também na cozinha, que eles tiveram antes quebrando os ovos, foi bem gostosinho de assistir. E o Herói chega com o protocolo do divórcio e fala: eu sou a última pessoa que queria entregar isso pra vocês.
E o Jihan e a Alia assinam, e aí o Jihan fala pro Erol, você vai ser a nossa testemunha de casamento. E o Erol fala, eu não vou ceder meu lugar pra ninguém. Ah, tão bonitinho. Eles são muito amados por todos, né? Todos veem o que eles passaram, o que eles estão passando e que realmente eles se amam. E merecem ficar juntos, que eles são uma família. Todo mundo ao redor torce por eles. É tão legal isso. E acho que quem conheceu o Jihan antes, torce mais ainda. Porque sabe, né? O tipo de vida que ele teve, como ele mesmo já falou, ele foi criado pra ser líder e não pra ser feliz. Shaheen sendo o último a saber de tudo é o mais engraçado. Eu sou sempre o último a saber. Tonho, né? Tonho sendo Tonho. Tadinho, eu tô em love com o Shaheen. Claro que depois de tudo que ele passou e descobriu do Etimel, fez as pazes com o Jihan e Kaya receberam ele de braços abertos. E ele voltou pra mansão, ele fala pra voltar, pra ficar próximo, mas estamos juntos fazendo os negócios. E eu achei bonitinho porque a Nari olha pro Jihan como dizendo, volto com ele pra mansão, posso voltar? E o Jihan, ele é seu marido, claro que você tem que voltar com ele. Eles pedem pra visitar o Boran, Shaheen e Zerrin vão pra mansão. E acontece aquele caos, né? Porque a Alia chega, o Etimel tá na porta, ela como uma verdadeira albora, defende o filho com unhas e dentes, ela já derrubou aquele portão, ela já tacou fogo e agora ela pega o trabuco, aponta pra ele e bota o Etimel pra correr. Nem tremeu a mão, hein? Alia, rainha, diva maravilhosa, orgulho do maridinho dela, porque depois de Jihan descobre o que ela fez, ele fica todo orgulhoso com a esposinha dele. Mas ele já sabia, né, que ela é capaz de tudo. E aí toda a Amy é jogada no ventilador, porque a Alia já conta. Ele pegou o Dennis pra dar fim no Dennis, aí Shaheen descobre, eu também sou o último a saber, então. Aí descobre, começam a discutir. E o Bora fica revoltado que a Nari casou com o Shaheen. Como que o Jihan permitiu isso? E aí começa uma confusão. Pelo menos nessa hora, a Sadak fala, não, ele não permitiu, ela casou escondido. E Zerrin, que consegue convencer todo mundo a ir embora, que ela vai ter o filho dela fora da Turquia, porque só assim ela vai conseguir se desvincular do Demir. Bora já começou a fazer a cabeça do Dennis, mal encontrou o filho, como diz o Jihan, você é egoísta, que só pensa em você e não pensa na criança. Em vez de abraçar, beijar e matar saudades que tanto você falou que tava, já foi na cabeça do menino. Você tem que escolher quem você vai chamar de pai. Olha o absurdo que ele fala pra criança. E o Dennis fica todo desolado, que ele olha, eu vou ter que escolher, baba, e fala pro Jihan. E o Jihan, não. Você vai chamar quem você quiser, do jeito que você quiser. Você vai fazer o que seu coração mandar. Adorei. E Sadak, alisando aquele filho. E o Jihan já deu um fecho na Sadak de novo. E falou, se alguém fizer alguma coisa com o Dennis, qualquer pessoa, olhou pro Bora, olhou pra ela, qualquer pessoa que fizer algo que atrapalhe emocionalmente o Dennis, eu acabo com essa pessoa. E o final do episódio é o divórcio que não aconteceu. Os dois vão pra audiência com o juiz e o juiz questiona e fala, mas como vocês querem se divorciar? Tá incoerente esse discurso. No passado, você veio aqui e fez o discurso e ele começa o discurso que o Jihan fez pra Alia, que realmente foi lindo. E a gente vê que foi do coração, escrito por ele mesmo, porque cada palavrinha era a cara do Jihan. E ele acaba não dando o divórcio, porque ele fala, tem incoerência nisso. A Alia e o Jihan, quando tem que dar o testemunho, falar, a gente não se ama, a gente não suporta ficar junto, a gente não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar, a gente não quer ficar casada com ele. Os dois falando isso, mas com cara de apaixonado e né, como se estivesse falando o contrário. A gente se ama, a gente não consegue ficar separada, a gente quer ficar junto. O juiz percebeu e não deu o divórcio. Antes disso, a Sadakão já começa a gritar, eles não se amam, esse divórcio tem que acontecer. E o juiz dá um fecho nela e fala, quieta, na minha corte ninguém fala, se você ficar falando, você vai ser expulsa. E ela teve que aguentar, ficar quietinha, que no final o juiz não deu o divórcio. E ela, como assim? Como eles têm que se divorciar? E eu queria esse divórcio, mas eu gostei só de ver a cara da Sadakão. E assim terminou com os dois com aquela carinha de apaixonado, sem o divórcio. E a gente vai ver o que vai acontecer no episódio 41. Mas olha, o episódio 39 e 40 já são os meus preferidos, que eu tô assim, em looping, assistindo todos os dias um pouquinho, porque eu não consigo parar de assistir. E aí, o que vocês acharam desse episódio?